Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno vai cair na prova. Chegamos agora à semana das aulas de exercícios, pelo menos na aula de História do Brasil, né? Então vamos lá, né? Aula 8 de exercícios e começamos por um exercício do Enem. O exercício número 1 da aula 8 veio do Enem e começa ali com um texto, né? Uma poesia, fugiu a palavra na hora, uma poesia da Cecília Meirelles. Então vamos lê-la. Lê-la? Vamos ler ela? Ah, não sei. Ai palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil, frágil, como o vidro, e mais que o aço poderosa, reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Eu não sei se a minha verve poética é das mais agradáveis, mas enfim, é uma questão que vai exigir um pouco de interpretação de texto, né? Primeiro porque o Enem gosta muito disso, pelo menos gostava. Eu não sei como é que vai ser esse ano, se bem que talvez nem seja esse ano, seja em janeiro do ano que vem. Ah, você entendeu? Eu não sei como é que quando vai se dar esse Enem, se vai ser igual ao que tem sido. Mas se ele manter esse padrão, interpretação de texto é bem importante. O fragmento, segundo enunciado dessa pergunta, destacado foi transcrito de Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira. A obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Então, apesar da poesia se passar durante a Inconfidência Mineira, ao longo de toda essa obra, a questão em si não está tratando da Inconfidência Mineira. Veja como o Enem ele é meio embaralhado, né? Ele mistura muito os temas das mais diversas ciências e conhecimentos, enfim, né? No caso aqui, linguagens. Letra A. A força e a resistência humanas superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras. Não, não é isso que está sendo tratado aí na poesia. B. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Aí sim, aí essa é a resposta correta, de acordo com as belas palavras de Cecília Meirelles. Na C fala, o significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. Não, também não. Em nenhum momento ela fala isso, pelo menos naquele trecho da poesia. Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Também não fala disso ali. E, como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e gestos. Também não está nessa parte do texto dela, pelo menos, que é o que a gente tem que analisar. Então vamos para a próxima. A próxima é uma questão 100% de história, da PUC Paraná, grande PUC Paraná, por sinal, universidade onde eu me formei, né? Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde também se formou o professor Fábio Jurachek, onde também se formou o professor Felipe Taborda, onde também se formou uma penca de professores desse curso. É uma instituição que eu tenho muito carinho. Mas, enfim, questão. Discutiu-se muito no segundo semestre de 2015, no Brasil, a problemática do aumento dos impostos devido ao déficit de 30 milhões nas contas públicas. Nesse debate, é possível visualizar recorrências a episódios da história política brasileira, conforme observamos na charge a seguir. Está ali o Tiradentes para se enforcar na charge, né? Qual o seu último desejo? E aí ele responde: quero que os políticos desse país criem vergonha. A charge faz menção ao quê? A conjuração baiana? Não, já está errado. Ali é o Tiradentes, né? Não é nenhum dos revolucionários da Bahia. Pô, professor, como que você sabe que é o Tiradentes?
Lembra daquele quadro, Tiradentes esquartejado, cara, que tem lá na parte da sua apostila onde fala de Inconfidência Mineira, quadro do Pedro Américo. Então, repare que o Tiradentes ele é retratado com o rosto que lembra de Jesus, com cabelo comprido, barba. E o personagem da charge também tem isso, né? Também tem enforcado, enfim, tem todos o padrão ali da morte do Tiradentes, né? Enfim. A letra B fala a marca do pensamento católico no contexto do Brasil colonial. Está errado já, né? Ele está falando de uma tentativa de revolução, de um revolucionário. Não é o caso. A C cita a Revolução Pernambucana. A gente nem estudou a Revolução Pernambucana ainda, mas a Revolução Pernambucana ela é em 1817, ela já tem um contexto um pouco diferente. Ela já tem a presença da família real portuguesa aqui no Brasil, como a gente vai ver a partir da próxima aula. Então, quando nós estudarmos, vai perceber que a C não tem como ser. A D fala da Conjuração Mineira, que está correta. E aí, a restrição da liberdade de imprensa no contexto do século XIX, que dificultou a emergência de movimentos contrários à excessiva cobrança de impostos pela coroa portuguesa. Restrição da liberdade de imprensa existia no Brasil no século XIX, porém, século XIX, durante a maior parte do tempo, o Brasil já estava livre, né? Esse primeiro ponto. E segundo que, no período do século XIX que o Brasil ainda estava livre, entre 1801 e 1808, você já tinha tido revoltas aqui no Brasil, como é o próprio caso da Conjuração Baiana, da Inconfidência Mineira, dentre outras menores. Então, também não poderia ser essa. A número 3 é uma questão da Universidade Federal do Paraná, que é o destino da maioria de vocês, né? Da maioria, porque alguns vão para Harvard, outros vão para Oxford, outros vão para Coimbra, vão para. Me fugiu o nome da escola mais importante lá de Paris? Meu Deus, Sorbonne. Alguns vão para a Sorbonne. E aí, alguns nós vamos para a Federal do Paraná, renomadíssima universidade. Os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram vários pontos em comum, mas apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava com a participação de camadas mais pobres. Esse enunciado refere-se a letra A, fala de Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira não foi uma rebelião popular, como a gente estudou. Foi uma rebelião tanto quanto elitista. A B fala da Sabinada. A Sabinada não foi uma revolução colonial. A Sabinada já se dá durante o período que o Brasil já era independente, então ela não se encaixa no enunciado. A C fala da Confederação do Equador, o mesmo problema. Ela já é uma revolução do Brasil independente. A E, pulando a D, né? Você já sabe que a D vai estar certo. A E fala da cabanagem, que também é durante o período do Brasil independente, durante o período regencial. E a D é que sobra, né? Conjuração baiana é a resposta correta, que teve sim uma discussão com relação à escravidão e teve participação das camadas mais pobres. Sabinada, Confederação do Equador, cabanagem, a gente ainda vai estudar mais para frente nessa apostila, na época devida, né? Aulas que tratam já do Brasil independente, no caso, dessas, todas essas aí, durante o primeiro reinado e o período regencial. Número 4, tem um texto lá, né, da Adriana Lopes e do Carlos Guilherme Mota. História do Brasil, uma interpretação. Esse livro é bacana, cara, livro bacana. Diz lá, à medida que o século chegava ao fim, agravava-se a tensão entre os comerciantes portugueses residentes em Recife e os produtores luso-brasileiros. Esse atrito assumiu a forma de uma contenda municipal entre Recife e Olinda, ou seja, entre o credor urbano e o devedor rural. Olinda é a principal cidade de Pernambuco e sediava as principais instituições locais. Lá os senhores de engenho tinham suas casas. Por outro lado, o porto do Recife, a poucos quilômetros de distância, era o principal local de embarque das exportações de açúcar da capitania. A tensão mencionada no texto contribui para o desencadear qual das rebeliões coloniais citadas abaixo? Aclamação de Amador Bueno? Não, isso é em São Paulo. Revolta de Bickman? Não, isso é no Maranhão. Guerra dos Mascates? Sim. Guerra dos Emboabas? Não, isso era em Minas Gerais. Revolta de Filipe dos Santos? Não, isso também era em Minas Gerais. Número 5, Universidade Estadual da Paraíba.
Texto de João de Freitas Netos e Célio Ricardo Tazinafo. História Geral e do Brasil. Tanto na Conjuração Mineira quanto na Baiana, com graus e níveis diferenciados de envolvimento dos grupos mais pobres da população, estão presentes os seguintes aspectos do pensamento iluminista. E aí o enunciado assinale a alternativa que aponta aspectos dessa influência iluminista. Letra A. A Conjuração Baiana defendia o regime monárquico e não teve participação popular como da Mineira, embora adotasse as ideias liberais. Conjuração Baiana e nem Mineira nunca defenderam monarquia, né? Defendiam repúblicas. Então, tá errado. E sem falar que defender monarquia não é exatamente um preceito iluminista. Até houveram iluministas monarquistas, mas isso é uma minoria. Letra B. O movimento rebelde que teria sido deflagrado na capitania de Minas Gerais em 1789 defendia o centralismo lusitano porque sua principal preocupação era com a liberdade dos escravos. Não, tudo errado. Primeiro que liberdade dos escravos não era uma pauta da Inconfidência Mineira, e segundo que isso não é iluminista, né? A centralização do poder na metrópole. Só um minutinho, calma aí. Professor, o que aconteceu? Esse é o famoso momento em que tem uma baita vontade de espirrar. E eu acho que não é o sonho da vida de vocês me ver espirrando ao meio de uma aula, né? Ainda mais em tempos de pandemia, isso é até meio assustador. Mas, de qualquer forma, acontece às vezes. Vamos para a letra C do número 5. As noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens, como a liberdade e a ideia de que a soberania residia no povo e não em um monarca. Correto. Letra D. Compreendiam que as leis deveriam expressar a vontade da nobreza e do clero e não dos escravos. Não, né? Isso também não é iluminista. Falar que clero tem que mandar, clero são os padres. Não, isso não é iluminista. Letra E. A experiência da independência dos Estados Unidos da América, em 1776, não influenciou a Conjuração Baiana e Mineira, apesar de ambas defenderem ideias liberais. Não, influenciou sim, né? É lógico que a independência dos Estados Unidos vai influenciar ao longo de toda a história da independência, das independências no resto da América, né? Então também está errado. Letra E. Número 5, letra C é a correta. Chegamos na nossa sexta e última questão, que diz lá: nos movimentos denominados Inconfidência Mineira, de 1789, e Conjuração Baiana, de 1798, identifique. Letra A. Os setores sociais neles envolvidos. A Inconfidência Mineira é, quase que em sua totalidade, a elite pensante de Minas Gerais, uma elite ilustrada que, em geral, havia estudado na Europa, filhos de grandes proprietários rurais, de grandes mineradores e seus amigos próximos. Enquanto que na Baiana, além de uma certa elite, havia também camadas de classe média urbana e que levavam isso para as classes mais baixas também, porque tinham mais contato, né? Por isso que se pensava, inclusive, no fim da escravidão na Conjuração Baiana, enquanto que na Mineira não. E na Conjuração Baiana tem um segundo nome, né, muito falado, que é a Revolta dos Alfaiates, porque tinha ali a presença desse grupo, né, dos alfaiates, que são membros dessa classe média urbana. É isso que você tem que escrever mais ou menos na letra A. Na letra B, os objetivos políticos que possuíam em comum. Em comum, separar a sua localidade do Império Português. A mineira queria separar Minas Gerais, a baiana queria separar a Bahia do resto do Império Português. Ambas queriam proclamar repúblicas, ambas queriam seguir modelos iluministas de governo, né? Queriam ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa, defendiam tolerância religiosa em alguns aspectos, direitos individuais, enfim, já pregavam pautas muito mais liberais na economia e, de certa forma, para por aí, né? Aí tem as diferenças, que a mineira nunca imaginou, de fato, acabar com a escravidão, enquanto a baiana discutia isso e era muito mais popular, como a letra A já foi mencionada, né? Então é por aí que deve ser a sua resposta da letra B. E assim
chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que você tenha entendido aí as questões. Se não, nos pergunte. Tenho tirado dúvidas de sábado aí, diariamente, para isso. Fica a minha satisfação inenarrável, como sempre, em revê-lo ao longo dessa pandemia, né, que nunca acaba, nunca mais voltamos das nossas aulas presenciais, o que é muito triste, mas estamos juntos, o vestibular chegará e você será aprovado. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa aí um comentário falando que o Ângelo é apaixonado pelo Taborda. Escreve isso aí nos comentários, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Grande abraço, cidadãos. Até a nossa aula 9. Falou!